Muito bom dia, bom fim de semana. Então, sexta-feira, dia de Visto de Fora, prontinhos. Já estão os dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal para debater os temas da atualidade. Begonha Eníguez, Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, Paulino, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, no primeiro dia do novo confinamento. Bom dia, Begonha, bom dia, Olivier. Mais bom uma dia. vez, a partir de casa, não é? Portanto, vamos ter um visto de fora, mas de dentro. Begonha, como é que está a começar o teu dia? Alguma diferença? Claro que é unha diferenza enorme, non estou convosco, non é? Sextas-feiras é día de visto de fora, é día de ir á Renascença e aínda que con moito cuidado e en seguranza nos últimos meses temos conseguido facer o programa presencialmente, non é? Estamos a máis de 3 anos con os nosos ouvintes, mas isto de estar en casa, desde casa, para un correspondente é moito normal, o noso día a día é de teletraballo, é de confusao, é de mudar, de traballar desde casa e na rúa, non é? Por enquanto, non ten mudado, o único que ten mudado é iso, non estar convosco. Sim, e tu, Olivier, o que é que mudou esta manhã em relação ao dia de ontem, por exemplo? Para já eu acordei mais tarde. Então está a correr bem o confinamento. Eu tenho que ver o lado positivo, não é? Mas de facto a curiosidade esta manhã é que como costumo beber um café ao serviço do takeaway e há um pequeno muro ao lado e de facto faz lembrar o mês de abril, março, abril passado. Agora hoje, como estou sozinho em casa, é um pouco triste, mas vou cozinhar o dia todo, porque hoje à noite vem cá jantar os meus filhos e vai-me dar uma bela alegria. Muito bem. Olha, já vamos com mais pormenor falar deste novo confinamento aqui em Portugal, mas primeiro vamos olhar para a Europa e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet, a rede europeia de rádios. Euranet Plus. E face à evolução da pandemia, que parece completamente descontrolada, e do surgimento de novas variantes mais contagiosas do vírus, a variante brasileira, a variante britânica, a sul-africana, enfim, há muitos países da Europa a apertar medidas. França, por exemplo, anunciou novas restrições. O que é que vamos ter agora, Olivier? É um recolher obrigatório a partir das 6 da tarde em todo o país. Portanto, não há, por assim dizer, confinamento como há agora em Portugal, mas este recolher que vai mudar, como é evidente, a vida dos franceses, que estão completamente caos, porque após já tinha havido um segundo confinamento em França, medidas mais leves, entretanto, adoptadas, e agora o regresso ao recolher às 6 da tarde. Mas eu diria que, em paralelo, o que é interessante é que, um pouco o que acontece na Itália, há um sentimento de revolta. E a revolta começa neste momento a se organizar como, por exemplo, através dos restaurantes, alguns restaurantes clandestinos, por exemplo, que abrem. E na Itália, a tal operação Io Apro, são 50.000 restaurantes que vão tentar hoje abrir, apesar da proibição de abertura dada pelo governo italiano. Ou seja, estamos a sentir em alguns países da Europa que há pessoas que hoje em dia já não conseguem aceitar as medidas como tinham aceito, de uma certa forma, no primeiro confinamento. Eu diria que há grande mudança entre o primeiro e o segundo confinamento. Sim, convém lembrar que, parecendo que não, já levamos quase um ano de pandemia, não é? E em Espanha, a Begonha, apesar do ritmo de contágio estar a aumentar, pelo que sei, as autoridades descartam um novo confinamento. Sim, mas há presidentes autonómicos, como é o caso do presidente de Murcia, do presidente de Castilla e León, que están a pedir un confinamento domiciliario. Lembren que en España o confinamento do mes de marzo, abril, maio foi moito duro, ficaron todos fechados en casa, crianças inclusive, non é? E neste caso, por qué? Porque há comunidades nas que está a subir muitísimo o número de positivos. Então, eu estaba a ver agora, para explicar aos nosos ouvintes as diferenzas, que son 17 comunidades autónomas, son como reinos de taifas, que se dice en España, e cada un ten as súas normas, non é? Mas en conxunto, estánse tamén a aumentar as restrições, e estáse a por tamén o recoller obrigatorio, estáse a por en todo lado, algunhas comunidades antes, por exemplo, o caso de Castilla e León, no caso da Extremadura, por exemplo, estáse a fechar todo porque há muitísimos positivos. No caso
caso da Galiza adiantouse tamén este recoller obrigatorio e, por exemplo, na Galiza é un bocado parecido aquí, no caso, por exemplo, da hotelaría, dos restaurantes, todo iso, porque realmente só se pode, a única diferencia é que se pode consumir nas esplanadas, mas nas esplanadas non se pode consumir máis de, non poden estar xuntas, acho que máis de 2, 3 persoas. É dizer, é unha coisa parecida, as persoas fundamentalmente en casa, e estáse a pedir e aproximar, eu non descarto que en España há moita polémica, nalgúma comunidade autónoma non se avance para un confinamento, se callar non tan forte como do mes de marzo, mas se callar tipo de Portugal ou algo así, porque realmente están a subir moitos casos, mas depende das comunidades autónomas. Sim, e entretanto a grande esperança continua a ser a vacinação. Em França, como sabemos e temos relatado, Olivier, tem havido grande polémica. Entretanto, este processo já conseguiu alcançar alguma normalidade ou não? Sim, já está um pouco melhor agora, está ligeiramente melhor, mas as pessoas de mais de 75 anos podem com mais facilidade conseguir a vacina, só que continua a haver problemas de burocracia, lá está o Estado pesado que há em França, está a dificultar às vezes tudo isso. A sorte que eu diria que tem em França, de certa forma, e algo vamos falar disto daqui a pouco de Portugal, é que a flexibilidade dos hospitais, o governo francês trabalha com os hospitais privados. E isto é evidente que a situação atual tem absolutamente que haver uma boa ligação entre o Estado e os privados. E sobretudo não entrar na ideologia da ideia que há por um lado os hospitais públicos e do outro lado os privados que estão aqui apenas só para ganhar dinheiro. Isto é uma situação muito grave e os privados têm que ser solicitados, e isto acontece em França, há um enorme trabalho por parte dos privados que têm ajudado imenso, não a resolver, mas a ajudar um pouco a situação complicada que existe nos hospitais. E em Espanha, Begonha, os hospitais privados foram chamados também a colaborar na luta contra a pandemia? Sí, mas por enquanto non están, digamos, a colaborar en conxunto, porque en España xa temos, por exemplo, lembrese da primeira onda que tiña funcionado varios hospitais de campaña, por exemplo, no? En Portugal está agora a funcionar, se non estou enganada, o primeiro no sul, e pode ser que se abra un en Lisboa, mas temos unha infraestructura boa neste momento e non temos os casos tan preocupantes, o número, as UCIs tan saturadas, cruzo os dedos para que non aconteza isto nos próximos días, como no caso de Portugal. Entón, por enquanto, non está a ser precisa esta axuda, e eu quería acrescentar que estive a ver que por exemplo, na Galiza estáse a copiar, digamos, o tema, entre aspas, o da vacinación de Portugal, porque xa se están a vacinar, ou estáse a primar tamén aos médicos, os sanitarios, o pessoal de saúde, non é? A ser vacinado, porque inicialmente tiñan sido vacinados, lembrese, as persoas máis idosas, dos lares, e en España non estaban a ser vacinados, como no caso de Portugal, o pessoal sanitario, non é? Acabou por ser a opção inversa. Sí, e está a correr ben, é dizer, a comunidades mellor do que outras. No caso da Extremadura, por exemplo, que faz fronteira con Portugal, está a haber moita polémica, criticouse moito ao goberno regional, precisamente porque vai moito devagar, mas iso depende da propia xestão dos 17 governos regionais. Sim, só queria acrescentar também o papel importante que têm os hospitais privados na vacinação. É evidente, e já, por exemplo, em França, há alguns hospitais privados que vacinam também, é que não estou a ver porque, tendo em conta as dificuldades logísticas que há, porque os privados não participam e o Estado não chama os hospitais privados para esta vacinação que toda a gente pede. Deixa-me ouvir também a Begonha sobre a situação complicada que Espanha viveu por outro motivo, por causa da Filomena, não é? A depressão que nos pôs também aqui em Portugal a tremer de frio, mas nada comparado com Espanha, onde caiu um nevão histórico que paralisou Madrid e outras regiões do país. Julgo que os termómetros desceram aos 25 graus negativos em algumas zonas. Incrível. Terá sido só a natureza? Bem, pelo menos esta parte foi, mas ou o país e as autoridades também não estavam devidamente preparados para uma situação como esta? Olha, eu penso que ninguém está preparado. Ninguén, non podemos ser, non somos analistas, vemos as coisas neste visto de fora, cun ollar máis abranxente.
acho que ninguén estaba preparado en España, ni podería estar preparado, porque nós non somos Alemanha, non somos a Suecia, non somos a Rusia, ni a Siberia, mas imagina, verán os nosos ouvintes agora, si entran nos seus computadores e comenzan a ver as imaxes de Madrid, as imaxes da Rioja, da miña Rioja, as imaxes de Castela Leao, Castela-La Mancha, de todo o Pirineo, en fin, da Galiza mesmo, a nevar, todo nevado, todo branco. Madrid durante 5 días, as persoas sin se poder mexer prácticamente sin sair de casa. Sim, com o acesso aos hospitais bloqueados. Todo bloqueado, un perigo, moito atendimento, por exemplo, con fracturas de perna, en fin, todo tipo de quedas na rúa, e un caos total. É verdade que durante uns días non se falou de Covid, non é? O protagonista foi, a protagonista foi Filomena. Entón agora chegan as críticas, é verdade que há críticas ao Goberno Regional de Madrid, non é? Por non ter actuado con premura, mas é moito complicado porque o nevao, durante 5 días, todo paralizado, pessoas dentro dos carros durante uma noite inteira. Isso sim é um confinamento rigoroso. Rigorosíssimo. Deixa-me só mudar também aqui a agulha um pouco, porque gostava de ouvir o Olivier sobre outro tema e outro país, mas enfim, a costela italiana do Olivier. Isso obriga, porque Itália está a braços com uma crise política. O partido de Matteo Renzi abandonou a coligação de governo, retirando a Giuseppe Conte a maioria no Parlamento. O que é que justifica, Olivier, fazer cair o governo nesta altura, em plena pandemia e com uma situação económica tão frágil como a de Itália? Sempre houve algumas tensões entre Matteo Renzi, que foi uma das grandes figuras do governo italiano, e Giuseppe Conte. Portanto, isto não é uma grande novidade. Agora, há um debate na Itália que fez cair, que complica neste momento a vida política italiana, mas que eu acho que vai ficar resolvido com um novo governo apresentado por Giuseppe Conte. Eu acho que isto não é isso que vai complicar muito a Itália. A grande questão na Itália é que é um debate que existe, que ainda não existe em Portugal, ainda não, que é como é que vamos, com todo o dinheiro, porque a Itália é o principal beneficiário do plano de retoma económica, como é que vamos gastar esse dinheiro. Isto é um debate que há imenso na Itália, porque estamos a falar de um montante astronómico, e há lá algumas divergências dentro da esquerda e do governo, de uma forma geral, italiano. E, portanto, este debate vai acontecer em Portugal, porque não é porque estamos a receber um montante e com um sorriso, porque precisamos de dinheiro, que não pode haver debate forte sobre como gastar e o que devem ser as prioridades. Olha, e que temos cá hoje a Comissão Europeia. Temos a Úrsula hoxe en Lisboa. Sim, e uma equipa de comissários que a acompanha. E uma equipa de comissários no Centro Cultural de Belém, non é? Eu estou acreditada para a presidencia portuguesa da Unión Europea, podemos acompañar isto online, non é? E, olla, Olivier, imagino que van falar disto, van falar da vacinação, van falar de Covid, e então, máis unha vez, neste caso, Lisboa está na primeira liña, non é? Na decisão europeia. Esperamos resultados. Porque eu vou depois jantar com o Úrsula hoje à noite. Por isso estás a cozinhar tanto, é? Não, mas isto, depois não contes tudo. Bom, são 10 horas 34 minutos, estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E volto ao tema do confinamento em Portugal, em vigor desde a meia-noite, para vos perguntar o que vos parecem as medidas adotadas. Falou-se muito do eventual encerramento, pelo menos de parte das escolas, afinal acabaram por ficar todas elas abertas. Begonha, concordas com a decisão do Governo? Ai, non é fácil analizar isto, porque como mãe, eu sinto-me ben, teño 2 fillos, como saben, e entón de idades diferentes, un está no primeiro ciclo, outro está no terceiro, e realmente, no segundo, non sei como é en Portugal, porque está no secundario, acho que no 10º ano en Portugal, que é segundo ciclo, terceiro, que non sei. Pronto, mas realmente síntome ben por iso de que vayan ás aulas, mas eu entrevistei ao bastionario dos médicos portugueses días antes desta decisão do goberno e ele dicía que sí, que ele concordaba con de que voltasen á escola os do primeiro ciclo, mas que a partir dos 12 anos, o que están a dizer os epidemiologistas, é que realmente há moito máis índice de contagio, non é? Eles poden contagiar máis e se contagiaren entre eles.
por iso non sei se esta medida de voltar en todos, inclusive tamén as universidades presencialmente, é a mellor. Tenemos de ver de aquí a uns días, porque o que dixeran os especialistas é que só de aquí a 2 meses estaban a contar con o confinamento a partir dos 12 anos tamén, non é? Só se voltará aos niveis de antes do Natal. Por iso, estas medidas son un bocadiño menos restrictivas que as medidas de marzo, e a ver o que acontece, mas eu non estou convencida, teño a verdade que bastante receio e bastante medo. E tu, Olivier? Medidas, concordo plenamente com a Begonha, que é difícil de analisar tudo isto, mas uma coisa está certa é que são medidas para mim previsíveis, porque há muitas pessoas que tinham dito que depois que a decisão tomada durante as festas do Natal, com alguma liberdade dada aos portugueses, íamos pagar o preço, é exatamente o que está a acontecer agora. No entanto, é preciso ver que houve outros países que tomaram medidas mais duras durante o Natal e que também estão numa situação complexa, que é o caso da Bélgica. Foi o país, talvez, da Europa mais duro no que diz respeito às medidas durante o Natal, e o número de casos na Bélgica está novamente a aumentar. Portanto, eu diria que não há neste momento na Europa um país que possa dizer nós tivemos uma receita milagre. Agora, o que é que estou a sentir por parte dos portugueses também neste momento, falando com os meus vizinhos, falando com as pessoas, é que um pouco, como falava há pouco em França e da Itália, que há alguma revolta, estou a sentir neste momento que o confinamento não vai ser respeitado da mesma forma que foi em março e abril. Ou seja, não estou a dizer que as pessoas vão desobedecer, mas estou a sentir que há pessoas que se vão juntar mais em casa, por exemplo, algo que não aconteceu em março e abril. Portanto, as pessoas vão se convidar em março, agora entre amigos em casa. As pessoas vão sair muito mais na rua do que tinham saído em março e abril. Portanto, vamos ver se, apesar destas medidas alegadamente duras, se o número de casos vai mesmo baixar. Eu tenho algumas dúvidas, vamos ver. Eu gostava de acrescentar, Miguel, se me permitires, que realmente teño observado desde que voltei de ferias. Saben que eu estive na Galiza desde no fin de ano e depois começo de ano, e voltei no día 7, e realmente tiña observado antes de anunciar o Antonio Costa estas medidas do confinamento xeral, moitas persoas moito relaxadas na rúa, sinceramente, sin máscara, mesmo sin máscara, e con moito relaxamento, como si nada, non é? Persoas que se xuntaran tamén a pasarse de ano, houve moitas festas privadas, realmente, eu sei, en casas, e entón isto que está a dizer Olivier é verdade, e eu síntome moito preocupada por iso, porque penso, e niso sí que ten razão o Antonio Costa, Antonio Costa diz, non podemos ficar anestesiados, acho que esa frase é moito boa en termos de comunicación, non podemos ficar anestesiados por ter 10.000 ou máis de 10.000 casos por día e máis de 100 mortes por día, que son xa perto das 150 mortes por día por mais de 150 claro, mortes por dia já ocorreram alguns dias desta semana. Exatamente, mas de media, máis ou menos, nos últimos días. E entón non pode ser isto, non pode ser. E entón isto non é só responsabilidade do goberno, é responsabilidade de todos nós. E entón, acho moito ben o de multar, porque estamos en povos, tanto a Italia como a España como Portugal, non nos enganemos. Se os gobernos non se impoen, parecemos meninos. É um aspecto em que o governo indiretamente acaba por admitir que há aí um tiro a corrigir, porque ao aumentar as multas, é uma forma de dizer que as multas que estavam em vigor não resultaram. Exatamente, Miguel, porque moitas persoas xa estaban a pedir, eu con amigos e todos xa estaban a dizer, tense de multar as persoas porque non pode ser que uns cumpramos e outros non cumpran. Entón, nos nosos povos, só cando se multar, e aconteceu en España, nos en España, no Natal, con ese fexo perimetral, que non podíamos sair das diferentes localidades, había multas mesmo, e se publicaban nos xornais, e se dicía nos medios de comunicación, multáronse tantas persoas, e as multas, cando non se cumpría, eran de 600, 1.000 euros, como está a acontecer, e vai acontecer en Portugal con as persoas que non levan máscara. Mas é mais do que o valor, é mesmo a questão de saber se são ou não são
aplicadas. Mas iso é o importante, por favor, o Goberno e a Polícia apliquem isto, porque é muito importante, isto é um dever de todos. Temos de falar ainda das presidenciais, porque estamos a pouco mais de uma semana das eleições. Temos assistido a esta campanha muito estranha, não é? Por causa da pandemia, praticamente limitada a debates e entrevistas nas televisões e nas rádios, muito poucos comícios, quase ausência de contactos cara a cara nas ruas entre os candidatos e a população. Como é que, no fundo, Olivier, começo por ti, tens acompanhado a campanha para os meios para os quais trabalhas? Há duas figuras que se destacam lá fora. O primeiro é Marcelo Rebelo de Sousa, porque é um caso quase único na Europa. Como é que isto é possível hoje em dia, haver um candidato a uma eleição presidencial que, em princípio, pode obter mais de 50% dos votos na primeira volta? Em Espanha, impensável. França, estou falando de legislativos, por exemplo. França, impensável. Itália, impensável, etc, etc. A Alemanha, também impensável. E em Portugal é possível. Portanto, que isto acontece. Portanto, a figura de Marcelo, como é evidente. Mas a grande novidade é André Ventura. E como é evidente nos países francófonos, a extrema-direita tem ganho peso, como toda a gente sabe, sobretudo com Le Pen filho agora, é algo super interessante que diz imenso também sobre a sociedade portuguesa. Portanto, é evidente que falou-se muito mesmo de André Ventura em França, sobretudo porque depois há tal ideia que ele pode, e a última sondagem publicada hoje, acho eu, dá o segundo lugar a André Ventura, que seria um terremoto na política portuguesa, porque enquanto Marcelo, a sua vitória previsível não vai mudar a questão do PSD, enfim, é uma coisa mais complexa, tirar ilações disso. O resultado da Ana Gomes também complicado, tirar ilações para o PS. Agora, André Ventura, no segundo lugar, sim, terão que haver eleições fortes e será um sinal forte para o partido Chega se ele conseguir este resultado, que seria para ele e para o partido dele extraordinário. A tua perspectiva, Begonha? Pois a minha perspectiva é que são os dias de loucos, realmente, porque eu publiquei, por exemplo, o dia que xa pensei que tinha acabado o meu dia, não é? Terça passada, xa que foi, não é? Quando o dia do jornalista nunca acaba. O positivo, e máis un correspondente, o positivo do presidente, non é? Estaba a ver as noticias, última hora, positivo, testa, eu a escrever para o xornal, a radiar para a miña radio, a cadena COPE, e acordo de mañá, falso positivo, no, o Marcelo, e entón, como é que explicas isto? Eu tive de explicar no programa do Carlos Herrera. Conseguiste encontrar uma explicação? E entón eu expliquei que o do falso, e além disso, un colega noso, non é, e amigo, foi o que, en teoría, non é, por causa dele, o Marcelo teve de facer sim, os assessor testes. Do presidente, sim. Mas realmente é difícil porque son 4 testes en pouquísimas horas. Sim. E então primeiro tinha de ficar... O Semanário Expresso contava esta manhã que, no balanço que fez, Marcelo já terá efetuado mais de 80 testes à Covid nos últimos meses. É de facto um número impressionante. Mas a mí lembrame o Marcelo a unha das miñas irmãs que é mesmo así, é dizer, son persoas que precisan de ter tudo controlado en termos tamén de saúde, non é? E é normal, son presidentes, mas eu penso unha coisa, aquí coloco algo que dicía un dos analistas portugueses ontem que estive a ouvir. Por que non é que foran vacinados, por exemplo, o Marcelo xa, o Antonio Costa, a ministra de Saúde? Há unha serie de personalidades que son as personalidades que están a xestionar todo isto. Os principais políticos espanhóis foram vacinados? Não, por enquanto não. E em França, Olivier? Por enquanto que eu saiba não foram vacinados. Por enquanto não. Sim. Mas é uma coisa que poderíamos colocar aqui. Sim, é uma questão que se colocou também porque, esta claro, semana. estamos em presidenciais, então, isto foi super interessante para mim como correspondente, a verdade é que eu gostei, não é? Foi uma confusão, mas os correspondentes gostamos de confusão, então ter de explicar isto, falar da campanha, falar do debate das televisões, foi super interessante como, desde o meu ponto de vista e o meu olhar, o Marcelo agasau con todos, quando diz, olha, é a primeira vez, isto é histórico, que estamos cá todos, non é? Os anteriores non permitiran, mas o permito. Então ele con máscara a entrar desde a súa casa, en termos tamén de perspectiva de análise de marketing e de comunicación é interesante, e depois, como todos foran contra ele, e ele conseguiu se safar moito ben. O que diz Olivier do André Ventura é un fenómeno interesante, mas para mí há outro fenómeno tamén que nos está a falar moito en Portugal e eu acho interesante, que é o Tiago Maillán. O Tiago Maillán acho que
de Iniciativa Liberal ten futuro. Ten futuro porque é un discurso tamén do norte, lembrese isto, Sim. do Porto, liberal, fala de coisas, adorei cando apareceu no Cabeleireiro e apareceu na fronteira, olla, en Valença, do Miño, ontem a falar para o norte tamén, a falar non só desde Lisboa, e é moito interesante o discurso de Tiago Maia, parece-me verdadeiro. Temos de avançar, Begonha, e na próxima semana, já no final da campanha, teremos a ocasião de fazer aqui um balanço mais pormenorizado daquilo que se passou. Alguma nota ainda sobre as presidenciais para terminar, Olivier? Não só rapidamente, concordo plenamente com o Begonha que diz respeito a mais ao partido do que a própria pessoa. Eu não estou a dizer que ele não presta para nada, mas estou a dizer que, sobretudo, o Partido da Iniciativa Liberal vai preencher um vazio que há na direita portuguesa e com este movimento liberal que me parece super interessante e que, de facto, que eu acho tem futuro. Não é um one shot, não é. É mais importante do que isso. Muito bem, vamos avançar. Temos o debate das rádios na segunda, que vai ser decisivo. Justamente para ouvir a partir das 9 da manhã aqui na Renascença o debate entre os 7 candidatos à presidência. Mas temos mesmo de avançar porque, como qualquer programa de grande audiência que se preze, o Visto de Fora também tem um momento de concurso, não é? É o sempre aguardado Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E os nossos concorrentes semanais, o Olivier e a Begonha, são chamados a adivinhar o significado de uma expressão portuguesa, a ver se é desta que o prémio sai. Falámos aqui das presidenciais, já sabemos que é uma das especialidades dos políticos, enfim, seja de esquerda, seja de direita, virar o bico ao prego. Virar o bico ao prego, o que é que querá dizer esta expressão tão portuguesa? Begonha e Olivier. Mudar de opinião. Sí? E tu em que é que apostas, Begonha? Non sei, eu sinceramente non coñezo. Mudar de bico a prego, non sei, non temos a Rui Gloria para nos axudar, non sei. Está a ouvir-te com muita atenção aqui o nosso operador de som. É exatamente o que o Olivier indica, mudar de opinião, sobretudo quando, enfim, alguém dá o dito por não dito, não é? Ou quando tenta fazer com que uma afirmação ou um facto queira parecer o contrário. O que é que eu ganhei? Ganhaste a possibilidade de concorrer na próxima semana. Oh, fogo. Muitos parabéns. 1-0, Olivier. Índice de Tugalidade. Bom, estamos a caminhar para o fim. Já agora queria enviar daqui uma saudação muito especial para a zona da Tocha, em especial para a aldeia de Catarinões, onde, pelo que soube esta semana, este programa tem um autêntico clube de fãs e é terra de leitões, Olivier. Aquela zona do conceito de Cantanhede, que é também a terra do nosso grande amigo Paulino Coelho. Portanto, um grande abraço para lá. Bom, mas temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião aqui dos nossos dois comentadores. Vamos ao negativo, Begonha? Pois o negativo ten a ver con o que eu explicaba antes e que quería aquí sinalar, e é, por favor, a falta de civismo de moitas persoas que aínda non asumiran que estamos nunha pandemia gravísima, no momento máis grave da nosa historia, do que todos temos vivido e, sobre todo, que unha coisa de comunidade xeral e que este virus non coñece clase social, non coñece idade e, sobre todo, que se contagia rapidísimo e entón cualquier irresponsabilidade nosa é contagio dos outros. Entón, por favor, todo isto que eu vi nas ruas e que vemos todos de falta de responsabilidade sin máscara, por favor, as persoas que leven máscara e que cumpran, porque isto é para levar a sério. O teu negativo desta semana, Olivier? O meu negativo é um tema que poucas vezes é abordado em Portugal e vou explicar, para já enquadrar, que é, eu tenho dois amigos neste momento cujo pai ou cuja mãe estão a ser hospitalizados em cuidados intensivos e tudo isso. Bom, por várias razões. Mas o negativo da semana tem a ver mas isto era também antes do Covid, é que os hospitais, para ter notícias das pessoas que estão hospitalizadas, é inacreditavelmente difícil em Portugal. Para os familiares não entendo. Terem informações, é isso? Exatamente. Eu digo-te uma coisa, recentemente a avó de uma amiga minha morreu no hospital. Bem, para ela ter notícia, isto não é normal, é que não estou a perceber. Ou seja, podia haver a desculpa do Covid, podia haver, só que antes do Covid era igual. Agora, pergunto eu, porquê que o Estado não investe nos hospitais, em alguém que possa informar as famílias? Eu tenho direito às 11 da manhã, saber se a minha mãe está no coma, ou o meu avô está mal, tenho o direito de ligar a qualquer hora do dia. Tenho o direito, é um direito do cidadão ter notícias dos seus seres queridos quando estão numa situação complicada. Ora, para falar aqui parece que é uma coisa, parece que quase estamos a pedir licença. E não, é um direito de um cidadão. E para mim eu acho que o Estado devia investir
nesta área de informação sobre os doentes. Penso que a Begonha e eu próprio sublinhamos essa tua opinião. Realmente é uma questão que não se compreende ao fim, nomeadamente já aqui no âmbito da pandemia, ao fim de tanto tempo de pandemia, que ainda não tenha sido possível estabelecer, enfim, um contacto mais próximo entre os familiares que não podem sequer visitar os doentes internados nos hospitais, para que ao menos tenham informações, já que não conseguem chegar à fala com eles. É importante, é um bom ter um dia para abordarmos em profundidade. Vamos aos positivos, Begonha, o teu? Pois os positivos, vamos ser positivos, vamos transmitir tamén esperanza aos nosos ouvintes e temos entre todas estas mortes, temos un caso de esperanza, que é o caso do bebé Neves e da Elisângela, que estaba a ler precisamente agora e recomendo aos nosos ouvintes no Observador, no site do Observador. É unha historia de vida dunha mãe infectada con COVID, que esteve en coma inducido, que teve o seu bebé, esteve no Santa María. Isto é real, isto aconteceu en Portugal no mes de novembro. Sí. A súa bebé, o seu bebé prematuro, non sabemos o nome, non quixeran dar, mas é unha historia de vida, de solidariedade tamén dos médicos, de fe, de luta, e finalmente a Elisângela, esta mãe, que é caboverdiana, está ben, está en casa co seu bebé, o seu bebé nasceu as 27 semanas e foi, imaginen, unha doente de COVID na UCI, no limite, no limiar quase da súa vida, entre a vida e a morte, ser capaz de dar a luz a unha criança. Felizmente também há destas histórias com um desfecho muito feliz. Bonita, e o teu positivo, Olivier? Olivier? Não me digam que perdemos o Olivier Bonamici mesmo no final do Visto de Fora. O Olivier que tem sempre um positivo que nos deixa bem dispostos, não é, Begonha? Mas precisamente eu queria destacar entre os positivos, queria destacar seguramente o Rui Gloria está agora a tentar como louco falar con Olivier e estaba a me lembrar dunha técnico da nosa radio, se me permiten, da cadena COPE, que eu adoro, que se chama Cinta Miró, estou a dizer en español, é unha gran técnico de son e que esta semana con o Nevao de Madrid, todas as persoas, ou prácticamente todos os meus colegas de Madrid a traballar de teletraballo, ela quase teve de estar a andar, e o postou nas súas redes sociais, moitísimos quilómetros pela neve de Madrid para ir a traballar a cadena COPE no centro de Madrid. É dizer, que faríamos nós, jornalistas de rádio? E nem sempre é feita a devida justiça aos nossos colegas que cuidam do som e que no fundo são eles que permitem que aqui estejamos e que nos ouçam, nomeadamente aqui neste Visto de Fora, que todas as semanas nos permite falar sobre a Europa, Portugal e os portugueses, com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Penso que não é possível recuperar o Olivier ainda a tempo do fim deste programa. Certamente na próxima sexta-feira poderemos ter nota do positivo que ele aqui queria deixar. Um abraço para o Olivier se nos estiver a ouvir. Beijinho, Begonha, até para a semana. Beijinhos para todos. Também um abraço para o Olivier e para quem nos segue todas as sextas-feiras aqui no Visto de Fora. Um bom fim de semana. Renascença. A par com o mundo.